Cabeça para cima, conversando com você hoje sobre planejamento estratégico. A gente tem aqui dois craques, o Ricardo, que já escreveu um livro e que inclusive fala sobre planejamento, e temos também o Mário, que tem trabalhado aí com projetos, buscando alcançar os resultados desses projetos, né? Portanto, gente que não só fala, mas faz também. Isso. Né? E aí eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente agora, nessa questão de em que se baseia um planejamento estratégico. Tem alguma fórmula, alguma maneira especial da gente fazer? O planejamento estratégico, hoje ele ajuda em eliminar riscos do mercado. Uhum. A pessoa, o empresário que planeja uma ação, ele começa a mapear os riscos do que aquilo pode ligar no não acontecimento do sucesso dele. Uhum. Então, se você elimina risco, o seu sucesso é garantido. E o planejamento hoje, a regra básica é conhecimento do mercado, como a sua ação de expansão, como divulgação da sua empresa, uhum, e ação direta, para que público-alvo seria. Uhum. Então, essas 4 ações você consegue colocar mais ou menos uma empresa no caminho certo. Uhum. Porque o planejamento, ele se antecipa àquilo que você poderia acontecer. Então, você quer o sucesso, como o amigo Ricardo falou, ele quer os 30% de crescimento no mercado. Então, ele vai conhecer o mercado, para quem ele quer estar vendendo, como se ele apresenta o mercado e como o mercado está vendo ele. Uhum. Ele está basicamente eliminando os riscos, porque quando ele botar isso num plano de ação, de que forma ele vai aplicar essas etapas, ele elimina risco e fica mais à vontade para o crescimento dele normal, porque pede. Você vai vender cachorro-quente para quem? Em que lugar? Num lugar que não passa ninguém? Não, vou vender numa rodoviária, porque ali tem tantas mil pessoas que passam diariamente, que voltam do trabalho sem ter tempo de jantar ou de almoçar, então elas precisam se alimentar nesse meio termo, que é o que o dia a dia dá da pessoa, então você coloca ali. Tem uma coisa bacana, né, quando a gente fala de planejamento estratégico, pegando isso aí que você colocou, de repente a pessoa diz, não, tá bom, eu vou vender cachorro-quente. E eu vou vender cachorro-quente, eu tenho que olhar, bom, eu tenho que ter um local onde as pessoas passem, que elas me enxerguem. Agora, nesse local, alguém já vende cachorro-quente? Ah, já sim. O que faria essas pessoas comprarem comigo e não com os outros, né? Aquilo que você estava falando do mercado. Como é que o mercado me vê? O que faria uma pessoa tomar a decisão de comprar cachorro-quente comigo e não comprar com o outro? E aí isso pode me levar a pensar numa diferençazinha, né? Um recheio especial ou um preço especial. Os pontos positivos. Né? Como chegar e fazer com que o mercado, o consumidor me veja e possa então optar por comprar o meu produto. É muito essa linha na hora que tem que ser pensada na hora de se formular um planejamento. É por aí, Ricardo? Eu acredito o seguinte, você tem o diferencial, você tem que ter um diferencial. Qualquer negócio hoje você tem que ter um diferencial. Ele pode se basear em inovação, custo, pode ser um produto diferenciado no caso do cachorro-quente, pelo sabor. Agora você tem que definir em que área você vai diferenciar. Não adianta você querer diferenciar em tudo. Eu não posso querer ter o melhor sabor, o melhor preço, o melhor tudo, porque eu vou me embaralhar. Então você tem que ter, vamos dar o exemplo, por exemplo, de um fast food que a gente tem de comida árabe. Ele definiu que o preço é o diferencial dele. Então ele tinha lá o preço 0,99 centavos a determinada esfirra lá de carne. Então, ele focou desde o início do negócio dele que o diferencial dele seria preço. Então, ele perseguiu, ele planejou, ele pesquisou o mercado, que é importantíssimo. Você vai montar um negócio, você tem que pesquisar. É o que ele falou. Vai ser numa rodoviária? Quantas pessoas passam por dia? Quantas outras carroças de cachorro-quente eu tenho que vão concorrer comigo? O que eu vou ter de diferente das outras? O que vai fazer aquelas pessoas que estão passando escolher o meu produto e não o do outro. Então, tem formas de você planejar para entender esse mercado e chegar nele de forma melhor do que simplesmente chegar lá, botar a carrocinha e começar a vender. Se você planejar o diferencial, ficar parado lá, por exemplo, 1 hora e contar quantas pessoas passam no determinado horário. Então, você passam 1000 pessoas por hora no terminal rodoviário, por exemplo, de Niterói.
vou dar um número, aí você tem 5 carrocinhas de cachorro-quente. Se dessas 1.000, 10% consomem, você vai dividir entre aquelas 5. Então você tem uma margem de quantas pessoas, aí você pode planejar quanto de material você vai comprar de insumo para a produção, quanto você tem previsto de venda. Então você tem todo um planejamento envolvido aí de pessoal, de custo de pessoal, de custo de insumo, de receita, de todos os planejamentos possíveis para poder alcançar o teu resultado. Quando é que a gente pode caracterizar um planejamento como estratégico? Todo planejamento é estratégico quando a gente fala de um negócio? Todo planejamento é estratégico ou quais são as características do planejamento que a gente pode chamar de estratégico? Quer falar, Mara? Posso falar? Pode falar. Quando ele é estratégico, é aquele que você vislumbra alguma coisa lá na frente, que ainda você pretende alcançar com aquele planejamento, e aí você vai tomando ações, revendo onde você acertou, onde você errou e o quão perto você está de alcançar aquilo que você planejou. Então ele cria uma estratégia. A gente pode usar aí como planejamento estratégico veio de guerra, de ações de guerra, dos militares, que sempre foram os melhores em planejamento estratégico. Então esse é o conceito. Na guerra, a meta é vencer a guerra, se é que há vencedores numa guerra, mas aí é um cunho mais filosófico. É vencer. Então, quando é planejamento na empresa, você quer vencer alguma coisa, você quer alcançar alguma coisa. Então, ele é estratégico. Ele atende e você vai montar uma estratégia para atender aquele objetivo. O planejamento comum é aquele que você faz no dia a dia para rotinas comuns, em que você não tem necessariamente uma meta especificada para aquilo. Deixa eu tentar dar um exemplo prático. Eu preciso planejar como é que eu vou trabalhar durante o dia para fazer o meu faturamento do mês da minha empresa, emitir as notas, emitir os boletos e tal. Isso é um planejamento que não tem uma meta estratégica além daquela rotina que eu já faço. Algumas empresas chamam para isso planejamento operacional, né? Chamam agora como é que eu vou planejar a minha operação, as atividades que eu vou fazer aqui no dia a dia para garantir que eu seja essa empresa, esse negócio, esse empreendimento que eu estou dizendo que quer ser. Você mantém aquilo que você já tem, né? Para ter aquele nível de mercado, você já tem um planejamento, já faz de uma forma, você já se tornou, já é fluente aquele método de trabalho que você planejou. Quando você quer alcançar algo mais, aí você tem que criar um novo planejamento, uma estratégia, porque você quer subir um degrau. Você foge daquele comum que você já faz todo dia. Muita gente confunde, eu vou usar essa expressão para a gente caminhar com a questão, confunde orçamento com planejamento. Há confusão entre orçamento e planejamento? Ou como é que é esse negócio? Orçamento é uma forma de planejar ou não? Você prevê o quanto você vai gastar, isso é muito importante, para que você não fuja do seu planejamento. Vou dar um exemplo. O Ministério da Cultura, que é uma das áreas como produtor cultural que eu trabalho, ele, num recente estudo, eles estavam percebendo que estavam gastando muito por cada projeto aprovado. Então, antigamente, cada produtor cultural, cada CNPJ, ele poderia aprovar vários projetos. Só que eu aprovava 20 projetos, executava 1 ou 2, mas o provisionamento já estava feito pelo governo, porque é 4% que pode. Então, esse planejamento, eles descobriram que cada projeto aprovado daria R$2.000. Era R$2.000 que custava para fazer um projeto cultural só ser aprovado. Eu vou lá pelo Salic Web, cadastro. Só aquele meu cadastro, se ele passasse de todas as fases, custaria para o governo R$2.000. Então, hoje, eles, através do planejamento, de orçamento, de quanto o governo tinha, eles delinearam 5 projetos para cada produtores e só pode acrescentar o 6º a partir que um já seja executado e terminado. Então, isso é um exemplo do que o planejamento pode ajudar no seu orçamento, para que você não coloque acima do que você está preparado a suportar e que leve você à falência se você não fizer isso. E a recíproca é verdadeira no sentido de que dá para a gente planejar ações sem pensar
em orçamento, sem pensar no recurso que a gente vai precisar para poder tornar isso realidade? Não, porque é um meio pelo qual você vai chegar naquilo, então você precisa ter. Aí a diferença que ele falou bem do previsto e do realizado. Não só em orçamento, mas em qualquer planejamento, ele não vai sair 100% como você imaginou. Durante o caminho, as coisas vão fugir um pouquinho ali, você vai ter um acerto maior aqui, ou vai ter um erro ali, e aí você tem que estar revendo esse planejamento, seja ele de orçamento ou qualquer outro, e ajustar a rota para poder alcançar. Então, ele não é 100% o que você previu, nem 100% o que vai ser realizado. Ele dá uma puxada para um lado ou para o outro e você vai ajustando. Entendeu? A gente não tem nada certo na vida, né? A única coisa que é certa é que nós vamos morrer um dia. Pois é, você está tocando no assunto, Ricardo, que vale a pena a gente explorar um pouquinho, porque muita gente diz assim, vou planejar para quê? Não vai funcionar assim, eu vou planejar e depois tenho que mudar. Mudar o que está planejado, mudar aquele plano, significa que o planejamento foi errado? Quando eu preciso ajustar, significa que o planejamento foi errado? Ou o planejamento, ele é exatamente para isso, para nos ajudar numa rota e poder ajustar os caminhos ao longo, ajustar, né, os pontos ao longo do caminho. Como é que é isso? Eu acredito que sim. Você não é porque o planejamento deu errado que você planejou errado. As coisas podem mudar no caminho. Ele falou, por exemplo, de projetos culturais, né? Às vezes você monta todo um projeto cultural, uma peça de teatro, por exemplo, e vê que o mercado não se interessou por aquilo que você montou. Você não alcançou o cunho. Você não alcançou o objeto final, mas não quer dizer que a peça seja ruim, que os artistas não souberam, não são bons, ou que você não soube fazer o planejamento. Simplesmente não teve mercado. Pode ser que daqui a 5 anos o mercado se interesse por aquele assunto e você consiga. Então, não necessariamente você planejou errado. Lógico que há casos que o planejamento foi realmente errado. Não lembro agora de nenhum caso prático, real, mas pode acontecer de você tentar lançar um produto, planejar um produto, por exemplo, planejamento de produto. Você está planejando, vou dar o exemplo de a gente não tem mais disco de vinil, mas digamos que quando estava para lançar o CD, quer dizer, a curva do produto disco de vinil estava ali no alto dela. Quando lançaram o CD, né, o vinil começou a cair na curva, esse produto deixou de ser um produto interessante. Quem planejou algum produto que se usava o vinil como objetivo final, de repente o planejamento deles tornou errado, porque está caindo. Claro. Entendeu? O mercado já está mudando, né? Aí é uma mudança de mercado. Não quer dizer que você planejou errado. O caminho onde você estava seguindo mudou. Aí Às vezes o mercado reage mais rápido do que a gente imagina. Um adendo aqui. O planejamento hoje, a gente pode colocar que toda a pessoa que planeja, ela é um empreendedor. E o empreendedor, ele é um sonhador. Dentro de ser um sonhador, ele quer realizar. Então tem a minha vontade de fazer a diferença na minha família, a minha vontade de crescer, mas como a sociedade vai deixar eu realizar? Nosso conselho, o meu conselho é que planeje, mas não deixe de executar, porque a maioria, como no começo do nosso programa, foi o quê? Que os empreendedores, eles vão para a ação primeiro para depois planejar, através de informações, através de instituições que estão chegando nas comunidades, estão chegando com empresários. Você não é só na comunidade, você vai em shoppings pela essa área da Zona Oeste, você vê lojas bonitas, mas você fala, meu Deus, por que essa vitrine está dessa forma? Ela não planejou para poder vender. Então, é que o empreendedor, ele não desista, né? Porque o importante é sempre começar. O planejamento, ele é muito importante, mas todos que são empreendedores, que conhece o empreendedorismo, sabe que vem a questão da sorte, a questão de conhecer o mercado e a questão de tentar, porque é uma grande diferença em você estudar e você se matricular. Sem dúvida, sem dúvida. É muito difícil, eu quero estudar, mas é muito difícil você passar ali da diretoria e se matricular.